Bem-vindos, primeiro ano. Eu sou Adriano, professor de artes. Pessoal, nós vamos ver hoje um assunto muito interessante que é o happening e a arte sensorial. Veremos brevemente o que é o happening, cuja origem e seus desdobramentos dentro da arte contemporânea. A gente vai entender mais ou menos como é que surge o happening, o que ele vai trazer para o público na questão de experiência, e a gente vai ver de que forma ele se torna uma linguagem bem presente nos dias de hoje. Vamos lá, vamos fazer então duas perguntinhas, pessoal, só para a gente entrar mais ou menos no foco da aula. Primeira pergunta: uma linguagem artística pode acontecer através da criação conjunta de artista e público? Você acha que de repente você vai numa exposição, tem um artista ali fazendo uma obra, você pode, juntamente com esse artista que você nunca viu na tua vida, você nunca viu a obra dele, você pode participar com ele na construção da obra dele? Pergunta 2. Os estímulos sensoriais do ser humano podem ser provocados pela arte? Outra coisa. Você acha também que os seus 5 sentidos, olfato, paladar, tato, audição, olfato, você acha que todos os seus sentidos, que você tem sentidos de sensibilidade, eles podem ser provocados ao mesmo tempo por um tipo de linguagem? A gente vai ver nessa aula que pode. Vamos em frente. O happening, em inglês significa acontecimento, é uma linguagem muito semelhante à da performance. Apesar que, para alguns pesquisadores, é sinônimo de performance, o happening é diferente porque, além do aspecto da imprevisibilidade, geralmente envolve a participação direta ou indireta do público espectador na construção da obra. Então, se a gente for fazer uma diferenciação, cai uma prova para vocês vão ter que diferenciar o que é performance e o que é happening. A performance ela é uma ação que ela pode acontecer com público ou sem público, mas tem que haver a necessidade do registro fotográfico ou de vídeo, ou seja, eu estou aqui fazendo alguma coisa, quando alguém me filma, eu estou fazendo o registro da performance. O público ele pode assistir através dessa filmagem ou ele pode estar ao local que estou fazendo essa representação e ver a representação ao vivo. Então, performance ela se resume nisso. Já o happening, pessoal, é quando você está numa ação como artista e você traz o público nessa concepção que está fazendo. Digamos assim, eu estou fazendo uma ação que eu tenho que pegar uma caixa, abrir a caixa e fechar a caixa. Eu posso, no momento que eu abro e fecho essa caixa, eu posso pedir que alguém do público venha e me ajude a abrir e fechar a caixa. No momento que o público vem, ele abre e fecha a caixa juntamente comigo, ele está construindo a obra juntamente comigo. Então isso é performance, quando o público participa. Nós vemos aqui do lado essa fotografia, é um happening de Tadeusz Kantor, em 1967, que ele está fazendo o quê? Ele está no meio da água, em cima de uma cadeira, e ele está como se fosse representando alguma coisa diante do mar. E as pessoas são convidadas a sentarem dentro da água para sentir a mesma sensação. No momento que a pessoa está dentro da água sentindo a mesma sensação, ele está participando da obra dele, que é o foco da obra dele é exatamente esse contato de pessoa e a água. Então, quer dizer, ele está trazendo uma mensagem, ele está trazendo uma participação e as pessoas voluntariamente, porque elas foram lá, porque elas quiseram assistir esse acontecimento, elas entram na água e automaticamente elas participam da obra juntamente com o artista. Vamos lá, assim como a performance, o happening combina diferentes linguagens artísticas. São constituídos por improvisações, acasos e espontaneidade. O público não está separado da obra, ao contrário, ele colabora para a experiência de ação, participando e sendo parte da obra. Ou seja, quando a pessoa está ali participando, ele mais ou menos, quando ele vai entrar na performance, ele já tem um pequeno release, já entendendo o que está sendo representado. E no momento que ele está assistindo essa obra, que ele é convidado a participar, ele já tem ciência exatamente da mensagem que está colocando. E essa ciência da mensagem, ela pode ser feita de que forma? Ela pode usar aspectos sonoros, ela pode usar aspectos visuais, no caso, o uso de tinta, uso de barro, argila, uso de qualquer outra coisa que vai ajudar a fazer a construção. Então, voluntariamente, ele já é instruído do que ele tem que fazer e ele participa juntamente com o artista nessa construção. Então, por isso que é uma arte conjunta e é uma grande característica da arte contemporânea. A arte contemporânea ela vai tirar a arte de dentro dos museus, trazer para o público geral. Então, essa arte trazida para o público significa que o público vai ter a liberdade de participação. E essa é uma grande característica dentro do happening. E nós temos o termo happening, foi criado pelo artista plástico Alain Caprol, em 1959, foi decorrente do intuito de identificar o acontecimento artístico, pois geralmente é fora dos museus e galerias em ambientes aleatórios. Nesse mesmo ano, ele desenvolveu um happening chamado Capron 18 Happening em 6 partes. Então, o que acontece? O Capron, ele, além de artista plástico, ele fazia muita assemblagem e ele também é professor. Ele é um grande pesquisador, foi aluno de John Cage,
grande pessoa do movimento Fluxus, musicólogo, compositor. Então, na verdade, ele já tem essa experimentação do improviso, essa experimentação da faceta contemporânea da arte, e ele quis trazer algo diferente. Ele quis trazer com que o público, que no momento que ele via uma construção de uma performance, ele queria que o público participasse da performance junto. Daí ele faz essa coisa conjunta que se torna o happening. E o happening vai dar uma grande inovação porque a pessoa é colocada como um ser de destaque. Porque ele agora ele se torna quase que um artista. Ele se torna um artista, na verdade, juntamente com o artista principal, porque ele está ajudando a propagar essa mensagem. E nessa obra que a gente vai ver agora, por exemplo, ele faz uma obra que ele faz uma divisão técnica dessa obra e ele passa missões para essas pessoas fazerem durante a construção dessa obra. Então, por exemplo, Capron, 18 happening em 6 partes. Este happening consiste num pôster aberto que vira uma carta aberta, mas quando ela é fechada, ela oferece... Quando ela é fechada, se torna uma carta e oferece ao público pistas para essa participação na obra, no evento de 3 dias. O que acontece? Se vocês olharem essa figura aqui, vocês vão ver que tem 18 partes. Mas a obra dele é a seguinte, são 6 ambientes diferenciados. Então, você vai ver que em cada ambiente ele vai fazer 3 passos. Então, quando a pessoa vai entrar no ambiente, inclusive nessa estreia dessa obra, o próprio Capron ele estava ali na entrada e ele distribuía os bilhetes para as pessoas. Cada ambiente, cada 6 ambientes, ele vai ter 3 funções, 3 coisas que eles vão ter que fazer. E no final dessas 3 funções por ambiente, ele vai fazer todo o roteiro, que são 18 ações. Essas 18 ações, quando a pessoa termina, que tem um tempo cronometrado, a pessoa exatamente terminou o happening, ou seja, ele terminou a construção da obra. Ou seja, por exemplo, você chega no primeiro ambiente, você vai ver uma parede branca, você vai ter que pegar uma tinta e passar na parede. Depois você vai ter que sentar numa cadeira específica. Depois você vai ter que ouvir alguém falando alguma coisa. No outro ambiente, você vai ter que pegar alguma coisa que tem uma textura. Talvez você tenha que provar alguma coisa, o teu gustativo, você vai comer e você vai ouvir mais uma mensagem. Então, quer dizer, cada ambiente dos 6 ambientes vai ter funções que você vai ter que fazer como se fosse um jogo, como se tivesse missões, e cumprindo essa missão, no final dessa missão, você tem exatamente a performance, você tem o happening totalmente completado, conforme a orientação do próprio autor, e vai ter uma mensagem completa transmitida para o público através da sua própria participação. Então vamos só lembrar que a gente veio até agora fazer uma primeira perguntinha, pessoal. Quem criou o termo happening? Acabei de falar dele. Coloca o nome dele para mim ali, manda para mim e eu estou aguardando vocês até daqui a pouquinho. Até lá.
Responderam lá, pessoal? Manda pra gente. E vamos lá. Nessa época, agora vamos ver os desdobramentos disso, certo? Nessa época surge a arte sensorial com características híbridas, ou seja, tato, olfato e visão, eles são misturados dentro desse happening, vamos colocar dessa forma. Uma criação do movimento neoconcretista que surge em 1959, no Rio de Janeiro. A premissa da arte sensorial anda em consonância com as manifestações de happening e performance, com a diferença que existe um objeto artístico. Agora, lembrando vocês que, quando a gente vai lá atrás, bem lá atrás, lá no movimento dadaísta, em 1916, o Marcel Duchamp ele pega um objeto, que ele já é um objeto pronto, e coloca uma ideia sobre esse objeto. Agora, estamos falando da década de 59, 60, vai ser feita a mesma coisa, essa mesma ideia, de você colocar o objeto com uma ideia, só que tem mais uma coisa. Acrescentando essa ideia sobre o objeto, nós temos agora mais as sensações. Ou seja, você vai ter um objeto que ele vai trazer uma mensagem, mas esse objeto vai transmitir sensação. Através do quê? Através do seu tato, através do seu olfato, da sua visão. Então, quer dizer, você vai poder sentir o cheiro, você vai poder pegar e vai poder ver. E esse objeto é um desdobramento de qual movimento? Movimento neoconcretista. Lembrando que na década de 30 surgiu uma arte chamada arte concreta. Quando ela chega no Brasil, década de 50, ela se torna arte concretista aqui no Brasil, e essa arte concretista que é exatamente a construção da obra com elementos geométricos que não tem subjetivo. Lá no grupo, vamos colocar o grupo Frente do Rio de Janeiro, ele pensou o seguinte, pô, a gente coloca um objeto, ele não tem valor subjetivo, um quadrado, triângulo, por que não trazer uma sensação esse objeto? Aí surge o neoconcretismo, que eles queriam exatamente pegar alguma coisa que seria uma figura geométrica, alguma coisa muito estática, e gostaria de colocar uma sensação por trás desse objeto. Aí nasce o neoconcretismo que vai exatamente dar essa subjetividade, essa sensação. E essa sensação veio pela arte sensorial, ou seja, você tem um objeto que você vai manipular esse objeto, e a manipulação desse objeto que você vai pegar com as suas próprias mãos, você vai ter uma sensação. E qual que é a vontade desse artista? Que tal sensação seja evidenciada através do toque. Então, exatamente, a arte sensorial vai provocar as suas sensações através da manipulação do objeto para você ter exatamente essa sensação aprimorada e provocada dessa forma. Então, esse objeto artístico ele vai ter esse desdobramento, e esse objeto pode ser uma pintura, pode ser uma escultura, em que os espectadores interagem com esse objeto, podendo tocá-lo, modificá-lo ou senti-lo. Tato, olfato, paladar de uma forma inédita. Então, o que acontece? Você chega no ambiente, você tem esse objeto, aquele objeto é dada a liberdade de você pegar o seu objeto, você pega o seu objeto, por exemplo, que nessa obra aqui, Bichos, nos anos 60, Lígia Clark, que são esculturas feitas com placas de metal ligadas por dobradiças, no qual o espectador interage, modificando a sua forma. O que vai acontecer? Você vai ter esse objeto que ele tem dobradiça, está ali parado, esse objeto ele é um pássaro. Você pode pegar esse objeto e fazer a modificação das dobras desse objeto, você vai transformar esse objeto num outro, ele se transforma num urso, o exemplo que eu estou dando. Aí, de repente, você deixa ali aquele urso, você já teve essa ação de você pegar nesse urso, você sentiu a textura desse urso, você via esse urso e colocou ali. Quando vem uma outra pessoa que vai participar dessa obra sensorial, ele vai lá, porque é um happening, é a participação do público, ele vai lá, pega esse urso e ele fala, não, mas eu não acho que é um urso, eu vou transformar numa borboleta. Ele pega, faz o desdobramento desse objeto e deixa lá no mesmo local que ele achou, e agora é uma borboleta. Ou seja, ele teve a mesma sensação tátil, mas a concepção dele, ele enxergou outra forma nesse objeto sensorial. Ou seja, cada pessoa viu esse objeto de formas diferentes, teve sensações parecidas e ele deixou um resultado final depois da sua modificação. Isso é exatamente o que o neoconcretismo queria fazer pelo objeto sensorial, que a pessoa tivesse a liberdade de modificar um objeto, tendo suas sensações provocadas, e colocava uma mensagem final que podia ser pega por uma outra pessoa, e essa outra pessoa podia modificar novamente, e assim consecutivamente. Então agora o público participa da obra, tendo sensações provocadas, dando espaço para mais pessoas do público também que possam fazer as mesmas modificações, de formas diferenciadas. Essa é a grande sacada do objeto sensorial. Você tem um objeto que ele tem uma ideia, mas ele tem agregado a essa ideia uma sensação. Então, de um ready-made antigo da década lá de 20, ele se torna um objeto sensorial que agrega o ready-made mais as sensações sensoriais do ser humano. Ok? Então vamos lá fazer a pergunta para fixar o que a gente viu até agora.
Pergunta 2. O que é um objeto artístico? Acabei de falar para vocês. O que é esse objeto artístico? Respondem para mim, eu fico aguardando vocês. Até daqui a pouquinho.
Mandaram a resposta pra gente? Beleza, estamos aguardando, ok? O que nós vimos? Nós vimos o surgimento do happening dentro da arte contemporânea da década de 60. Compreendemos que nessa linguagem, o artista e o espectador constroem a obra juntos, sendo que nessa construção, os elementos sensoriais são essenciais para ver a experiência artística. Ou seja, o happening é exatamente aquela voz da arte contemporânea que dizia e que deixava bem claro para todo mundo que a arte ela tinha que sair dos museus, tinha que ser colocado para as massas, para as pessoas, tinha que ser colocado nas ruas, tinha que ser uma coisa que todo mundo pudesse ter acesso, uma coisa de fácil compreensão, que a pessoa olha aquilo e já tem uma compreensão, ela não precisa estudar 20, 30, 40 anos arte para poder entender o que está sendo apresentado na sua frente, mas uma coisa rápida dela perceber. Exatamente, o happening ele traz isso, ele traz essa coisa da manipulação, aquela coisa da sensação provocada. O happening faz com que a pessoa que está assistindo a obra de arte, ela possa participar da obra de arte, ela possa ajudar a construir a obra de arte, e como é um acontecimento, esse happening vai acontecer em lugares inusitados. Ele pode acontecer na rua, ele pode acontecer dentro de um ambiente fechado, ele pode acontecer dentro de um ambiente aberto, ele pode acontecer dentro da água, ele pode acontecer dentro do campo. Então, quer dizer, ele dá a liberdade da expressão acontecer em qualquer local onde a pessoa menos espera. E a pessoa ela tem a liberdade de participar. As suas sensações olfativas, a sua sensação tátil, a sua sensação visual, ela é provocada. Por quê? A pessoa pode fazer a manipulação, daí entra exatamente o seu objeto sensorial, o seu objeto artístico. Esse objeto artístico ele vai trazer exatamente com que agora, dentro desse happening, a pessoa pode pegar o objeto nas suas próprias mãos e pode modificar esse objeto como se fosse um quebra-cabeça. Ele pode remontar esse objeto, dando uma nova interpretação desse objeto. E essa liberdade ela pode ser repassada de pessoa para pessoa. Cada pessoa agora ela tem a liberdade de pegar esse objeto artístico, sentir as sensações desse objeto, modificá-lo e deixar para outra pessoa ter as mesmas sensações ou, por que não, sensações diferentes. Essa é a liberdade que é trazida dentro do happening nesse momento contemporâneo. Ok? Pessoal, espero que essa aula tenha sido bastante proveitosa e tenhamos aprendido uma faceta nova desse momento contemporâneo da arte que dá essa liberdade para a pessoa e para o artista. E nos encontramos numa próxima oportunidade. Até lá. Tchau, tchau, pessoal.